pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Que bom que vocês vieram. Eu sou o Leandro Herrera, fundador e CEO da Terra. Estou muito feliz em receber vocês aqui. Esse podcast Roadmap é algo que a gente vem construindo há algum tempo e onde a gente vai convidar líderes de produtos, CPOs, CEOs, CTOs, realmente lideranças, pessoas que estão pensando produtos e pensando a inovação de produtos no nosso tempo. E, bem, com isso, então, eu vou congelar aqui e vou começar, de fato, o podcast apresentando o nosso convidado e depois já entrando aqui nas perguntas. O convidado de hoje é Luiz Ramalho, fundador e CEO da Meg, uma fintech inovadora que está transformando o setor financeiro ao integrar inteligência artificial no WhatsApp. Pense em um assistente financeiro pessoal que vive dentro do seu WhatsApp. Você pode fazer Pix via mensagem ou áudio, você pode pagar boletos com um print, você pode lembrar das suas contas a pagar, acessar todos os seus bancos pelo Open Finance. O Luiz começou a sua trajetória no mercado financeiro com passagens por gigantes como Goldman Sachs e Blackstone e depois mergulhou fundo no universo da tecnologia com a Fingerprints, uma galeria de arte em NFT que captou milhões de dólares. Hoje, à frente da Meg, ele lidera uma revolução na forma como gerenciamos nossas finanças, criando um banco digital sem aplicativos, onde todas as transações acontecem via chat, com mais de 200 milhões de reais movimentados em poucos meses. A gente vai explorar os bastidores dessa jornada, entender como ele conecta inteligência artificial e Open Finance para criar produtos disruptivos e descobrir as escolhas estratégicas que moldam a sua visão de futuro. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado. Animado aqui de falar com o pessoal e contar um pouco do que a gente está aprendendo, está descobrindo, está errando. Então, animado aí. Muito bom. Super obrigado. Luiz, a Meg nasceu com essa visão, até então, meio futurista de gestão financeira via inteligência artificial e APIs, né, especialmente no WhatsApp. Mas todo mundo sabe que MVP é sobre testar hipóteses com o mínimo de tecnologia possível. Então eu queria que você contasse pra gente como que você conseguiu materializar e testar essa ideia complexa em um MVP no WhatsApp. Como que vocês começaram... Eu soube, inclusive, que vocês começaram fazendo algumas transações ocultamente aí na mão, né, diretamente, manualmente. Então, conta como foi esse processo. A gente começou com essa ideia de fazer o assistente financeiro, mas precisava saber para que público seria útil, como a gente deveria fazer, como deveria responder. A ideia de você fazer tudo pelo WhatsApp ela não é muito óbvia, por assim dizer, né? E aí a maneira como a gente começou, o João, que é co-founder e CPO lá da Meg, ele começou fazendo as transações na mão. Então, a gente, antes até de construir a parte bancária, a gente primeiro separou uma conta ali numa fintech, onde a gente fazia as transações só pro time. Então, a gente o pessoal concentrava o dinheiro numa conta única, e aí ele fazia as transações como se ele fosse o assistente de cada um do time. E aí a gente via que algumas pessoas tinham muita necessidade de fazer Pix, outras muito pouco. A gente foi entendendo um pouco melhor ali a dinâmica. E aí depois a gente, quando fez a primeira integração bancária, então a gente já tinha integração com o banco, então conta individualizada, cada pessoa conseguia, enfim, ter a própria conta, né? A gente fez um app bastante simples e o João fazia basicamente todas as transações para as pessoas, entendeu? Então, assim, as pessoas sabiam... Quantos usuários Cara, acho tinha que mais ou menos? foi loucura, porque acho que até uns 100 usuários ele fazia tudo na mão, pagava todos os boletos, fazia Pix. Eu peguei algumas horas, assim, eu acho que eu peguei um dia que eu levei para casa o telefone, assim, eu não sei como é que ele vivia. 6 horas da manhã, tinha gente que fazia Pix, 1, 2 horas da manhã aparecia gente fazendo. Ele tentava ter um SLA ali razoável, não era instantâneo, né? Porque Sim. não dava. Mas já dava para ver que, mesmo assim, mesmo não sendo o produto ideal, para muita gente já fazia sentido. E aí o que a gente foi fazendo ali, isso foi antes da gente lançar publicamente, né? A gente lançou publicamente em abril de 2024, abril do ano passado. Aí a gente foi progressivamente automatizando cada um dos pedaços. Então, primeiro o Pix ficou totalmente automatizado, o boleto ainda era manual, e aí a gente foi
automatizando até que ele pôde tirar a mão do volante, assim, enfim, hoje em dia a gente já tem milhares de clientes aí, isso é completamente inviável fazer qualquer coisa na mão. Mas Tem eu alguma acho que coisa... sem. Hum. Desculpa, pode Não, concluir. não, só ia falar que sem essa experiência, eu acho que ia ficar bem mais difícil da gente imaginar como as pessoas iam usar o produto. Entendeu? Então ficou claro pra gente, por exemplo, que precisava de áudio, que não era uma coisa óbvia no início. Ficou. Vários fluxos ficaram claros que o que a gente precisava fazer, confirmação. E o WhatsApp, na época, estava começando a lançar o WhatsApp Flows, né? Então Uhum. foi quando a gente começou a experimentar com isso também. Então, assim, teve um período bastante experimental ali no início, que ajudou muito, né, o João ter essa proximidade grande com o cliente, né? Muito interessante. E aí eu fico curioso para saber como vocês saíram dessa experiência manual para passar a usar a inteligência artificial dentro de fluxos específicos no WhatsApp. E eu lembro que também, quando isso aconteceu, ainda era relativamente recente o, o modelo da OpenAI, né, disponível via API. Então, como que foi esse processo? Porque não é apenas uma interface conversacional, como também tem o elemento de trabalhar sobre modelos de inteligência artificial. A gente já sabia que ia automatizar desde o início, né? Porque não era razoável fazer Claro. desse jeito. Só que a gente sabia que para ficar bom não ia ser tão fácil quanto, escreve um prompt rapidinho ali e já põe para ele executar a transação. Tem muito caso, muito edge case, assim, né? Não é um negócio Uhum. tão trivial de você fazer ficar bom, mas a gente sabia que dava para fazer. Então, a gente tinha feito um primeiro protótipo que ele basicamente pegava uma transação ali de Pix e ele transformava naquele Pix copia e cola. Então, a gente fez um protótipo no Telegram, na época, que já meio que mostrava que assim, se for no formato certinho e tal, a gente consegue fazer. A dificuldade é como é que pega de um jeito mais desestruturado e fazer dar certo também. Então era muito mais uma questão de tempo, entendeu? E Uhum. aí a gente foi na hierarquia de. Porque o cliente pode fazer múltiplas coisas, né? Pensa que a gente não tem app, então a pessoa faz qualquer tipo de consulta, pede extrato, vê o saldo, faz a transação, vê a lista das transações, configuração da conta, tem uma série de coisas que a gente faz. E a gente precisava entender qual era a ordem de priorização para a gente poder automatizar. E aí o mais óbvio era o que a gente que precisa que seja mais instantâneo, que no caso é o Pix. E aí esse era óbvio que era o maior volume também, né? Então foi o primeiro. Boleto e agendamento e boleto, então a gente continuou com um fluxo manual durante um tempo. Isso tudo no período de piloto, tá? Tá. E aí teve o lançamento do WhatsApp Flows, que viabilizou a gente colocar senha também. Então, até o momento. E agora virou padrão, né? Todo mundo que está fazendo transação no WhatsApp está usando o mesmo fluxo que a gente criou lá atrás. Que é basicamente usar o WhatsApp Flows, né? Que sobe uma tela dentro do próprio WhatsApp, para você colocar a senha e ela não ficar salva na conversa. Nesse momento, quando já estava tudo automatizado, que aí a gente resolveu fazer o lançamento público. Acho que quando a gente fez o lançamento público, a gente devia estar com algo como 200 a 300 usuários que estavam no período de piloto. E aí daí para frente, enfim, cresceu de maneira exponencial. Que legal. Depois eu vou voltar para toda a lógica de criação de roadmap de produto, considerando um produto Uhum. com uma interface conversacional ou não sei se a gente poderia falar do produto sem a sua interface proprietária, assim, né? Você está trabalhando com a interface ali conversacional no WhatsApp, mas queria já aproveitar e explorar o desafio de crescimento, ou como foi o lançamento público e a lógica que foi implementada para o lançamento público de recursos de viralização, né? Eu acho que ficou bem famoso a história do Pix de R$ 1, né? E que vocês trouxeram. Então conta um pouquinho como foi, qual foi essa sacada e o que aconteceu assim nos bastidores quando vocês lançaram.
e viram o crescimento de adesão. Uhum. É, a gente acabou usando o LinkedIn como uma rede bastante interessante assim para pegar um público inicialmente early adopter, que gosta bastante de fintech, gosta de tecnologia. Foi bastante sem querer isso. Então, eu publiquei ali um manifesto inicialmente, teve um pouco de tração aquilo ali. E aí, escondido no manifesto, tinha um QR Code para a pessoa poder acessar, então um negócio meio escondido, mas a gente viu que já cresceu bastante o número de conta. E aí, desde então, a gente tem usado e foi o que formou a nossa base inicial ali de usuários. Mas o que a gente já sabia é que a escolha por estar no WhatsApp é uma escolha também pelo canal de distribuição, né? Então, acho que o WhatsApp é um canal de distribuição ainda pouco explorado, tem basicamente todo o Brasil, mas eu acho que ainda é pouco explorado por produtos. E aí a gente deliberadamente focou em usar o WhatsApp como canal. Então, foi ver todos os comportamentos que era de um cliente para o outro. Então, por exemplo, você faz um Pix e sai um comprovante. Esse comprovante já é a possibilidade. Normalmente a pessoa manda para outra, né? E aí agora tem vários loops virais ali que a gente colocou, tanto de quando uma pessoa manda para outra, tem um link. Quando é um Pix de telefone, a própria Meg fala assim: você quer que eu mande para a pessoa? Então isso daí também já tem um fluxo constante de usuários que vem disso daí. O que você está falando do Pix de R$ 1 foi curioso porque a gente sentiu que era um comportamento tão novo você usar um contato no WhatsApp como a sua conta bancária que a gente precisava explicar para o usuário. E aí a gente começou e falou assim, cara, vamos dar R$ 1, porque a gente achou que 1 centavo parecia muito pobre assim. Sim. Aí a gente falou, vamos dar R$ 1 para o usuário para ele fazer o primeiro Pix para ele mesmo, que aí é o momento uau. E aí a gente fez isso, pô, tangibilizou para muita gente, só que a gente só fazia isso depois que a pessoa criava a conta. Então a pessoa já tinha que ter feito o KYC, mandado documento, na época não era liveness, né? Era mais chato até o processo. E aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar antes da criação de conta, a pessoa primeiro vê o R$ 1, para ela ver como é que o produto funciona e ela tem aquele momento uau antes disso. Acabou que a gente facilitou, né, aumentou a conversão, digamos, das pessoas nesse primeiro momento Sim. para a criação de conta. Só que também acabou tendo uma viralização de gente que só queria pegar R$ 1 ali, achou que era um bot de uma máquina de R$ 1. E assim, teve milhares de pessoas num único dia, assim, e alguns que, enfim, nem poderiam criar, nem iriam depois virar a criar conta. Então, Clientes. até baixo. Atraiu também lead desqualificado, assim, ICP fora do Ou, por perfil. exemplo, pessoa que não tem 18 anos, então não poderia criar conta, entendeu? Então, o cara só entrou ali para pegar R$ 1. Então, aí a gente, enfim, baixou esse primeiro valor e tal, fez algumas Sim. coisas ali para eliminar um pouco essa viralidade, digamos, ruim. Mas ela mostra como que é interessante ser explorando algumas alavancas, o poder que o WhatsApp tem, né? Então, eu acho que isso é bem único, eu diria. Legal. Muito, muito interessante. E como foi o volume de adesão e a capacidade de gerar as transações saindo de um ambiente controlado para um volume aí que eu estou supondo que a gente está falando de talvez alguns milhares ou talvez dezenas de milhares de pessoas fazendo transações continuamente, porque eu acho que foi um. Me parece que não teve um meio do caminho, né? Vocês saíram de um ambiente de controle para É, um. foi bem. O crescimento ele tem sido bem. é, Sempre cresceu, assim, né? Nunca teve um momento que a gente, enfim, teve aquele vale ali de putz, tentar empurrar muito o produto e tal. Então, assim, tem momento que cresce mais rápido, mais devagar, mas sempre cresceu bastante. Então a gente teve que ir basicamente ajustando a maneira como a gente opera e a cada 3 a 6 meses a empresa funciona de uma maneira completamente diferente, né? Então vou dar um exemplo. No início, quando a gente tinha, sei lá, antes do lançamento que a gente tinha 200, 300 pessoas,
a gente acompanhava basicamente as transações acontecendo ali quase próximo do real time, entendeu? Então, ver, putz, aqui errou, aqui acertou, etc. E aí era até mais fácil de você ajustar o produto. A partir do momento que, sei lá, agora a gente tem um volume de transações que é impossível você acompanhar, entendeu? Você precisa de alguma outra metodologia para escanear o que está acontecendo, aquilo ali te dá uma informação, e essa informação ser processada e virar algum ajuste no produto, alguma nova feature. Então, lidar com o volume tem todos os desafios de escala, né, que vem junto, mas também no desenvolvimento do produto. Porque você simplesmente não consegue mais ter a avaliação da mesma forma, né? Sei lá, se usasse aqui a, uma analogia com, sei lá, um chefe de cozinha, assim. Uma coisa é quando você está vendo todo o prato que sai, você olha ali e você que despacha. Agora, se você tem o McDonald's, ou você tem alguma coisa que tem um volume muito grande, você precisa estabelecer uma série de padrões, alguns checks que vão garantir que o produto está no padrão adequado, porque é impossível você garantir tudo. E aí, constantemente, você tem que subir o nível disso daí, porque a cada nova ordem de magnitude que a gente atinge, né, de volume de transação diário, volume de transação mensal, você falou o número aí no início, a gente já passou disso há muito tempo, assim, então é, vão aumentando e vão aumentando os problemas também, né? Então aquele problema que era 0,01% no início, agora ele já é um volume absoluto maior. E, enfim, uma série de desafios também, produto financeiro, fraude, enfim, é Sim. um desafio que ele é constante, né? Então, nada é novo, você olha qualquer outro produto financeiro que escalou muito, é, passou por esse. É um problema bom de ter, porque a alternativa é você não está escalando, mas é uma preocupação constante que vai subindo à medida que a empresa vai crescendo. E como que vocês pensam roadmap de produto, considerando essa estrutura de produto? É, tem alguma mudança em relação a outros produtos que você já construiu? Ou a forma como você pensava, evolução de funcionalidades, validação de funcionalidades, grupos de controle, por exemplo, se vocês vão lançar alguma inovação? O que muda no jeito de desenvolver um produto com essa característica? É, eu não tenho tanta experiência construindo produto dessa forma, né? Então, eu sempre vim de um mundo onde eu era mais investidor. Então, eu acabava pensando de uma maneira bem diferente. Não tinha cliente final, né? De certa forma ali. Então, era muito mais. Só que eu tive uma experiência anterior, quando eu tinha acabado de entrar em cripto, onde a gente construiu um fundo quantitativo, que é basicamente um fundo que trada com um algoritmo. Então, os computadores que decidem, né? Como é que você trada, etc. E tinha um pouco disso de você ter que fazer uma validação estatística de cada modelo. Isso tem um pouco de coisa que é parecida, porque toda vez que a gente muda um modelo novo, muda a maneira como a Meg funciona, a gente não simplesmente vira a chave e pronto, como você faria talvez, sei lá, trocando a tela de um app. A gente primeiro precisa validar se aquela mudança que a gente fez não piorou todo o resto. Então tem primeiro essa primeira validação, e é estatístico. Validar se a acurácia estatística mesmo das respostas dela continua ok. Depois a gente faz um deployment que é um pedaço da base, a gente faz um deploy, acompanha aquilo ali, e aí progressivamente, vendo se alguma métrica não piorou, e aí progressivamente você vai mudando de um modelo para o outro. Isso é parecido com o modelo de trading quantitativo, onde você meio que também faz de maneira progressiva. Você começa com um pouquinho de dinheiro e vai aumentando à medida que vai ganhando, digamos, confiança, né? Uhum. Então, isso é bem diferente. Eu acho que é bem diferente talvez do. Assim, eu sei que, por exemplo, o Facebook lá atrás, né, quando era só o Facebook, não era a Meta, o conglomerado, eles. E a cada momento tinham múltiplas versões do Facebook sendo testadas. Talvez a grande diferença aqui é que
a natureza dos modelos de, de AI não serem determinísticas, então é tudo probabilístico, você não sabe exatamente que resposta ele vai dar, faz com que esse teste, essa observação, ele seja até mais necessário, mais intenso, assim, do nosso lado. E aí, sobre o ponto de roadmap, tem obviamente as coisas que a gente quer construir, a nossa visão, e aí a gente caminha nessa direção. Só que a gente também pensa muito da maneira tática. Por quê? Porque tem duas grandes forças aqui atuando diretamente no que a gente pode fazer. Uma são todos esses desenvolvimentos que estão acontecendo com os modelos de AI, os modelos fundacionais. Então, a gente precisa saber o que está saindo de novo, novos paradigmas. Tem muita coisa que tá na fronteira, então você precisa saber o que está acontecendo para ver as possibilidades do que você consegue fazer. E tem toda essa parte Open Finance, PIX, coisas que o Banco Central e a infraestrutura financeira brasileira dão para a gente, que é muito interessante também. Então, por exemplo, quando a gente começou, a parte o chamado Pix inteligente, né, que eu conecto sua conta e eu consigo transferir e mover o dinheiro dali, não estava disponível. Então, assim, a gente nem poderia fazer. A gente sabia que vinha, mas a gente precisou esperar, tá num nível aceitável e aí lançar o produto. Então, podia atrasar, entendeu? Então, assim, nosso roadmap, de certa forma, depende um pouco do roadmap que está fora do nosso alcance. Então, a gente tem que ser constantemente responder aí à força de mercado e como essas coisas se desenvolvem. E você falou, inclusive, né? Comentou da decisão pelo WhatsApp. Acredito que uma das decisões, não a única, por conta como canal de distribuição, né? É, e eu fico curioso para saber também quais são os trade-offs que vocês precisaram aceitar para isso. Então, tipo, por exemplo, você não ter uma interface gráfica que é sua, ou você tem algum tipo de limitação no onboarding, ou algum tipo de comportamento muito específico que teve que ser alterado por, justamente por vocês não terem o controle integral da experiência do usuário. Quais são esses pequenos trade-offs ou sacrifícios que são feitos para que você possa usufruir desse enorme potencial do canal? Tem vários, né? Porque a plataforma acaba, por melhor que seja e esteja melhorando, ela ainda é bastante limitada quando você compara com um app. Então, você tem todas essas limitações gráficas que você falou, você tem limitações do que você pode ou não pode fazer, a meta vai ou não deixar você, enfim, mandar a mensagem que você quer, esse tipo de coisa. Mas, assim, a maneira como eu penso é basicamente qual é o maior risco que você quer eliminar. E eu acho que o maior risco para uma startup no estágio que a gente está, e uma startup financeira, ou que está se propondo a fazer alguma coisa nesse mercado, é o risco de distribuição. Então, o risco de, digamos assim, relevância, entendeu? Você fez o produto, mas não atingiu ninguém, o melhor produto do mundo, só que ninguém usa. Então, eu acho que a gente atacar isso de frente, entrando num canal que seja relevante para o cliente de cara, e aí a gente tentar lidar com os outros riscos, faz muito mais sentido do que a gente tentar insistir na plataforma que seria mais conveniente para a gente e forçar a goela abaixo do cliente, entendeu? Uhum. Então, tem um monte de risco em estar em cima do WhatsApp. Inicialmente, não é o que a gente pretende ser para sempre só em cima do WhatsApp. Mas a gente acha que vale a pena, dado que a gente consegue fazer uma experiência que é 10 vezes melhor para um certo tipo de cliente e que a gente consegue ter uma distribuição também que é muito diferenciada, né? Então, você tem que escolher sua batalha. E aí, nesse sentido, também é outra escolha difícil ali para um startup. Eu acho que daria para começar e fazer os dois, né? WhatsApp, um app. Provavelmente sim, mas a gente tinha, na época, sei lá, 5, 6 pessoas. Hoje tem 25 na empresa, ainda é uma empresa bastante pequena, assim, para a quantidade de trabalho que tem. Então, se a gente dividir a atenção,
é mais complexo. É importante você focar no que você é forte, ao invés de tentar cobrir e ser meio ruim em tudo, entendeu? Que eu acho que seria a Uhum. alternativa. Perfeito, perfeito. E eu estava tentando lembrar qual que era o caso, mas você comentou, né, do comprovante que vem com assinatura como um dos loops virais. E eu, salvo engano, é o mesmo loop viral que o Hotmail usou lá em 2000, Isso, isso, ou 1900 e tanto, né? isso. Que é muito interessante, né? Que é o desenvolvimento de uma aplicação, né? Né, na época era o e-mail surgindo e você trazer esse mesmo conceito para esse canal, para o WhatsApp. Muito legal. Exato. E é uma experiência bem. Eu até convidaria o pessoal que está assistindo, eu vi até que já tem umas perguntas aqui. Acho que quando a gente fala assim, tem um canal, é o AI que está fazendo a transação no WhatsApp, a experiência em si você sente que você está totalmente no controle. Por quê? Ele não faz nada sem sua confirmação. Então, para toda transação, ele vai montar a transação ali, você confirma ou não, e você determina, você pode botar 100 em todas as transações. Então, a última milha ali de confirmar a transação e sair o dinheiro sempre depende de você. Então, esse é um ponto, convidaria aí o pessoal que ainda não testou, porque acho que isso muda um pouco a experiência. Eu acho que a gente ainda não está num momento onde está pronto para bom, deixar o AI correr solto e fazer tudo, ser efetivamente um agente, assim, né? Uhum. Muito legal. Você compartilhou outro dia um post no LinkedIn, né? Eu acho que um pouco nessa, nessa onda de construir em público. E você fez algo que acho que poucos fundadores fazem, que é pedir publicamente que os usuários apontem coisas que não gostam na Meg. Isso acho que assim, é uma vulnerabilidade radical, assim, né? E eu queria saber como essa prática assim, de expor esses pontos cegos abertamente impacta a construção da Meg. E eu acho que a cultura realmente que você tá desenvolvendo na empresa. E se teve algum feedback desses que você pediu publicamente, que você falou, puxa, a gente não tinha pensado nisso e que acabou entrando no roadmap. Nossa, acho que vários, assim, tem muita, muita coisa. Tanto coisas como que a gente já tinha percebido, mas achou que não era talvez um problema tão grande. Então, um exemplo, a gente colocou. Depois de toda transação, a Meg dizia seu saldo. E a gente escolheu fazer dessa forma porque, dado que não tinha interface gráfica, a gente falou assim, cara, será que a pessoa vai saber que vai lembrar o dinheiro que está ali? Porque quando você termina num app, aparece seu saldo, né? E aí a gente escolheu e botou para tudo. E aí algumas pessoas vieram, e algumas de maneira bem vocal, falando assim, às vezes eu tenho que mostrar o comprovante, tá meu saldo ali em cima, será que eu não tenho como botar isso opcional e tal? Então isso já foi uma coisa que entrou no roadmap, mas tem várias outras coisas que falam, isso aqui tá ruim, o extrato era ruim, aí a gente deu uma melhorada, acho que teve muita coisa assim. Essa ideia de publicamente pedir para as pessoas criticarem, eu acho que vai de novo desse framework de risco. Eu acho que tem um risco em startup, principalmente startup que levanta com dinheiro com VC, etc., de você começa a ter muito sucesso e os números aparecem nos números, né? Então tá tudo crescendo, etc. Se levanta mais dinheiro, tá todo mundo batendo nas suas costas, parabéns e tal. E você se desconectar com o que está acontecendo na ponta. Então, eu vi uma entrevista uma vez do Marcos Galperin, que é o fundador do Mercado Livre, ele falando que lá atrás, no Mercado Livre, 2000 e baixo, assim, que era isso, né? Então o pessoal batia muito nas costas dele, falando, nossa, que legal, não sei o quê, captava não sei quantos milhões e tal. E ele entrava num táxi, comentava que era do Mercado Livre e o taxista falava só mal, assim, mas teve um problema com a entrega, não sei o quê. Ele falou assim, cara, esse negócio alguma hora vai quebrar. Vai dar problema, assim, porque é muito dissociado o discurso de quem tá lá em cima com o discurso do cliente na ponta. Então, eu tenho medo, na verdade, de que essas coisas fiquem
distantes demais. Então, assim, fazer esse exercício, eu acho que é uma maneira de, assim, você expõe ali, né, publicamente algumas coisas que estão ruins. Então, problemas que a gente teve, putz, suporte, enfim, tudo isso acaba ficando muito exposto. Mas é bom porque se você olha algum ponto de dor e vai atacar exatamente aquele ponto de dor, na próxima vez nem dói tanto, né? Que você fala assim, beleza, é só o processo aqui, né? E aí eu acho que é uma característica cultural mesmo, a gente tem que expor assim, e eu acho que isso vale também para problemas dentro da empresa, tá? Então, se tem uma pessoa que está com alguma questão, a gente prefere que esse negócio suba e seja transparente do que ficar todo mundo sendo legal um com o outro e as pessoas se odeiam, entendeu? Então, Uhum. eu acho que isso, para mim, a empresa, o produto é tudo igual, entendeu? Tudo é a mesma coisa. E entrando na questão também organizacional, e como a gente fala muito com pessoas de produto, times de produto, como você está pensando contratação hoje de profissionais de produto? Não sei se vocês têm Product Manager, se não tem nessa fase. Eu sei que tem um CPO, né, o João, mas se tem outras pessoas pensando o produto, se o fato do produto ter essas características e estar muito ancorado, né, nativamente no uso de inteligência artificial, se muda também a forma como vocês pensam as competências do time que vocês vão contratar. É, assim, atualmente a gente não tem nenhuma outra pessoa de produto assim que a gente tenha contratado. Também, assim, são três co-founders que de alguma maneira olham o produto. Então, o João Uhum. olha o produto sob a perspectiva ali de CPO. O Vitor, que anteriormente fundou a Nucoin, também passou passou nesses últimos 6 anos, se não me engano, pelo Nubank. Ele tem olhado um pouco mais da perspectiva de growth, mas acaba que isso, produto e growth é uma coisa que é meio dissociável, assim, principalmente da maneira como a gente está fazendo. Então, assim, a gente ainda não chegou numa fase onde a gente contrata Product Manager, porque a gente quer ter essa proximidade com o time de desenvolvimento. 80, 90% da empresa são desenvolvedores. Então, acho que nesse momento é mais importante a gente ter essa visão. Mas eu acho que tem uma certa cultura que já vai sendo criada de como a gente faz produto, né? Então, essa ideia de começar, principalmente quando é uma coisa nova, né? Começar o manual, começar da maneira mais simples, testar inicialmente antes de fazer uma versão mais escalada, eu acho que é algo relevante. Pensar, pensar de primeiros princípios assim também, e não só copiar uma coisa que está sendo feita em outro lugar sem pensar em por que está sendo feita, se aplica ao nosso contexto. E entender melhor o usuário, né? Eu vi que alguém perguntou ali de se o público, qual é o nosso Público-alvo, público qual que é? hoje. Uhum. Curiosamente, eu peguei essa estatística recente. A faixa de idade onde a gente tem mais usuário é entre 30 e 40, Uhum. seguida por entre 20 e 30, e aí depois 40, 50. Então, tem mais gente. Não é só gente nova, é isso que eu diria assim. E talvez Sim. isso seja um pouco reflexo da rede inicial que a gente começou a crescer. Então, o LinkedIn, que eu acho que atrai mais esse público. Muita gente de fintech, muita gente de banco também virou Uhum. o usuário inicial. E eu vejo que, assim, por mais que exista uma resistência maior das pessoas mais velhas, então a gente tem um cliente que tem avó de cento e pouquinhos anos e, tipo, neto de 18 que os dois usam. Por mais que tenha uma resistência inicial, talvez para fazer uma coisa diferente, a entender como é que funciona ali e tal, se você for pensar para uma pessoa mais velha, ver uma pessoa dessa, eu digo, bem mais velha, assim, que precisa aumentar a letra do telefone, ver ela usando o app de um banco. O app fica todo descaracterizado,
tem uma certa dificuldade, o app não é intuitivo, enquanto o WhatsApp todo mundo usa, entendeu? Sei lá, minha avó tem 90 anos, usa o WhatsApp perfeitamente, manda áudio, manda figurinha, enfim. Então, eu acho que se a gente colocar o produto da maneira certa, eu não vejo por que não pegaria todos os públicos. Para mim, a maior barreira mesmo para vencer é a confiança. E aí a pessoa fala, putz, não confio no WhatsApp, não sei o quê, não confio nesse canal, o AI desconfia um pouco. Que eu acho que é uma barreira que você vence com o tempo. Eu acho que a entrada dos grandes bancos fazendo uma coisa parecida ajuda, porque no fim das contas você fala assim, putz, ó, o Itaú tá fazendo aí também, entendeu? Tá todo mundo fazendo, então acaba ajudando na parte da confiança. Mas eu acho que eu não vejo por que teria uma barreira geracional para fazer as coisas dessa maneira, não. Muito bem, temos mais 2 minutinhos aqui. Queria encerrar com uma pergunta para você. Duas, na verdade, mas que prática que você repete todos os dias como CEO? Se tem alguma coisa que virou rotina? Eu vejo todo dia feedback do meu usuário, ou enfim, alguma coisa que realmente você tem como uma prática, e o que você faria assim como uma aposta ousada para o futuro das fintechs? Eu não tenho, talvez, nenhuma prática semi-diária, assim, então não é todo dia, mas eu costumo escrever o que eu estou pensando e isso ajuda, assim, então em alguns momentos você voltar, o que a gente estava pensando na época, e aí você vê que é muito fácil você se enganar como você estava pensando na época e quando você volta no que você escreveu naquela época específica, você descobre que era bem menos claro. Então isso ajuda até a você ficar em paz assim com as indefinições do momento presente, se for o caso. Aposta mais fora da caixa para fintech, eu acho que o que mais vai mudar o mercado de fintech, de banco financeiro como um todo, é um negócio que menos está sendo falado. Agora estamos falando um pouco mais, né? Mas que é cripto. Acho que cripto vai ser algo muito mais transformacional do que as pessoas imaginam. E não só pelo, putz, negócio para você tradar ali, especular e tal. Eu acho que vai mexer. Então, vou dar um exemplo. O Open Finance, a gente acha, nossa, um negócio assim, parece de outro mundo, né? Você conecta as contas, blá blá blá. Para quem já, assim, viveu, digamos, esse mundo de cripto mais intensamente, isso é o normal para qualquer tipo de ativo no mundo, entendeu? Então, o estranho era a maneira como os bancos funcionavam antes. Então, a primeira vez que eu fiz um Pix, eu falei assim, nossa, parece a transação que eu faço ali da minha MetaMask. O negócio vai na hora, etc. Então, eu acho que o mundo vai ficar muito mais parecido com como é o mundo de cripto, o que tem vários problemas também, e a gente vai ter que lidar com isso. O mundo vai ser muito mais aberto, eu acho que vai ser muito mais fácil você é, ter fintechs internacionais, você não vai ficar necessariamente só restrito a um único país. Então, eu acho que todo mundo vai ter que se adaptar. E AI não é uma tecnologia tão disruptiva no sentido do clássico ali do Innovator's Dilemma, né? Do Clayton Christensen, ela é mais uma tecnologia sustaining, ou seja, quem já tem a distribuição, quem já é o incumbente, ele já está ganhando, ele ganha com AI, entendeu? Melhora o business dele. Cripto é uma coisa que é mais disruptiva, que os grandes bancos, até as grandes fintechs, os incumbentes atuais nunca fizeram direito, internamente tem uma certa resistência, então acho que tem muita oportunidade aí. Então, assim, acho que a gente ainda não está pronto aí para dizer o que a gente pretende fazer, mas acho que tem muito espaço para fazer coisa interessante. Muito bom, Luiz. Super, super obrigado pela sua participação aqui. Desejo muito, muito sucesso. Parabéns pela história que você está construindo para a Meg. Sou early adopter, sou usuário também. Já indiquei para um monte de gente e realmente quero te agradecer por ter topado bater esse papo, viu? Valeu, obrigado pelo convite. Estou mandando também aqui para quem está aí no chat o link. Se inscrevam. Se tiver problema, reclamação, feedback, pode me mandar Pode ir aí no direto lá no LinkedIn. LinkedIn. Pode mandar.
Maravilha, obrigado. Luiz, pode ficar à vontade se precisar sair, eu vou fazer um fechamento aqui, tá bom? Beleza. Obrigado, Leandro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço. Quer liderar no mercado digital? Um MBA pode aumentar seu salário em até 70%. A Tera, em parceria com a Faculdade Sirius, lança um MBA em Liderança e Estratégia de Produtos Digitais, com certificação conhecida pelo MEC, extensão nos Estados Unidos e networking com grandes líderes do setor. Inscreva-se em somostera.com e comece sua jornada para se tornar um líder de produto digital no mercado global.